E finalmente foi revelado o verdadeiro motivo da separação, com apenas 3 meses de casado, da bolsonarista Cíntia Chagas com o deputado também bolsonarista Lucas Bouve. Senta aí que o babado é pesado. Vamos direto ao ponto. O motivo do término do casamento foi nada mais, nada menos do que violência física e psicológica que ele cometia, né, com ela. Todas essas informações que eu vou relatar agora estão todas no boletim de ocorrência. A Cíntia fez o boletim de ocorrência e relatou que ele exercia um controle extremo sobre ela, controlando e limitando os seus passos e a sua liberdade. E a situação foi ficando cada vez mais grave quando ele começou a demonstrar traços extremamente agressivos contra ela. Ele também tinha o estranho hábito de apertar muito forte os seus ombros e os seus seios na frente de amigos, deixando ela constrangida. Teve um dia que ela chegou para ele se queixando que ia na emergência porque estava com muitas dores no ombro. Ele disse que após o jantar a levaria. Ele jantou, ela desistiu de ir depois do jantar e ele simplesmente chamou ela de idiota porque fez ele jantar rápido para levá-la no médico. Outro dia ela chegou com o braço imobilizado no antipoia, ele simplesmente fez pouco caso, disse que era frescura e que ela conseguia limpar a cozinha melhor só com um braço do que com dois. Ela então começa a chorar, ele pergunta por que ela está chorando, ela disse que estava se sentindo sozinha e ele diz: pois se prepare, porque daqui pra frente vai ser pior. E teve também um episódio no qual ele discutiu com ela e ele, no momento de fúria, jogou uma faca em sua direção que atingiu e feriu a perna dela. Procurada pela imprensa para se manifestar sobre o assunto, a Cíntia preferiu não comentar nada. Minha gente, é o seguinte, eu detesto a Cíntia, eu não suporto ver essa cara dela, a voz dela, a entonação da voz dela, mas é impossível não se sensibilizar diante de fatos tão trágicos, tão deprimentes e criminosos. Mas como dizia o ditado, nada de novo vindo de um bolsonarista que defende a família, a moral e os bons costumes. Mais uma mentira da Lava Jato caiu por terra hoje. A Lava Jato conta repetidas vezes a mentira de que conseguiu recuperar 2,7 bilhões que vieram oriundos dos Estados Unidos aos cofres brasileiros. Mas a verdade não é essa. Esse valor de 2,7 bilhões que a Lava Jato recebeu é, na verdade, uma recompensa por ter dado aos Estados Unidos o valor de 20 bilhões de reais. Vou te explicar como tudo começou. Acionistas privados da Petrobras residentes nos Estados Unidos entraram com ação coletiva por conta dos escândalos de corrupção da Petrobras, que fez com que alguns deles perdessem dinheiro. E aí o Ministério Público Federal brasileiro fez alguns acordos com os Estados Unidos sem a anuência do Ministério da Justiça do governo brasileiro e pagaram aos Estados Unidos o total, somando todos os acordos feitos, de 20,1 bilhão de reais. Aí desses 20,1 bilhão, 2,7 bilhões foi devolvido ao Brasil. Ou seja, o Brasil recebeu de volta uma parte do que pagou para os Estados Unidos. Gente, sejamos sinceros, né? Isso aqui configura-se como um óbvio crime de lesa pátria. Ninguém aqui está negando que houve corrupção na Lava Jato e algumas empresas brasileiras não. Mas, minha gente, o Ministério Público Federal, ele simplesmente trabalhou de maneira ilegal, aliado dos Estados Unidos, da Suíça, do FBI, sem nenhum tipo de protocolo, sem nenhum tipo de contrato e anuência do Ministério da Justiça, e simplesmente tirou do Brasil 20,1 bilhão de reais e recebeu de volta uma recompensa de 2,7 bilhões. Essa é a verdade, que a imprensa e que o Poder Judiciário brasileiro finge não saber e quer esconder de todos. Detalhe, esses 2,7 bilhões que eles receberam de recompensa, eles queriam criar o fundo da Lava Jato, a instituição Lava Jato. Se não fosse o STF, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, toda essa galera aqui, ó, estaria com as mãos em cima desse dinheiro. Se eles quisessem ter feito o serviço direito, era simplesmente tirar as pessoas corruptas da estatal e das empresas privadas e manter essas empresas funcionando a pleno vapor e não destruí-las como eles fizeram. Você sabe o nome disso? Chama-se guerra híbrida. É quando um país utiliza de meios não bélicos para destruir e corroer a democracia de outro país. Foi isso que os Estados Unidos fez. É por isso que
Os países que querem se manter livre dos tentáculos do tio Sam só conseguem na base da ditadura. Porque se for na base da democracia, os Estados Unidos conseguem corromper a imprensa, o poder judiciário e o poder político. Foi sempre assim e continuará a ser enquanto o Império Americano não cai. Essa revelação foi feita graças a uma pesquisa científica da tese de doutorado de um aluno da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, chamado Arthur Pinheiro de Azevedo Banzato. O título da sua tese é A Hegemonia Estadunidense e o Combate à Corrupção no Brasil, o caso da Operação Lava Jato. Então eu te pergunto, quem desses traidores da pátria foram presos? Nenhum. E nem será. Essa criança foi agredida na escola após ser exposta sem autorização de sua mãe pelo Pablo Marçal nas suas redes sociais. Esse garotinho tem apenas 11 anos, tá? É uma criança atípica, ele tem TDAH e o Pablo Marçal pediu para ele, durante a campanha eleitoral, escrever no gesso de cenário do Pablo Marçal o nome do bairro onde eles estavam. Essa criança, que está também sendo investigada em caso de diagnóstico de autismo, teve dificuldade para escrever o nome do bairro. No vídeo, que eu não vou obviamente compartilhar aqui, você vê a cara de impaciência do Pablo Marçal com a criança, ensinando ele a escrever o nome do bairro. E então ele divulgou isso na sua campanha, utilizou como argumento, inclusive na TV Band, como que a educação brasileira está precária, usando simplesmente de maneira ilegal a imagem dessa criança de 11 anos. Isso é simplesmente absurdo e revoltante. Como que esse homem, como que o Pablo Marçal desconhece a lei brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Na verdade, ele não desconhece, não. Ele simplesmente age na sua vida achando que todo mundo é igual aos seus seguidores. Porque ele é um encantador de jegues. Mas esqueça, Pablo Marçal, que a justiça brasileira não é formada, na sua maioria, pelos seus seguidores, não, tá? A Polícia Federal, a Polícia Brasileira, ela é muito inteligente e eu tenho certeza que a maioria deles não gasta dinheiro comprando esses cursos miseráveis seus por fortunas que você cobra. A criança só foi para a escola 2 vezes, não está aguentando mais o bullying que está sofrendo no colégio, chamando ele de analfabeto, de que ele não sabe escrever, foi agredido. A outra criança que o agrediu foi suspensa do colégio. A mãe da criança, que não está conseguindo trabalhar, ela é motorista de aplicativo, não está conseguindo trabalhar porque a criança está muito abalada emocionalmente, fez um boletim de ocorrência e vai acionar o Pablo Marçal na justiça por esse crime que ele cometeu. E não só ele, mas o próprio irmão dele está servindo de chacota na internet, culpando ele por não ter ensinado essa criança atípica a escrever. E só uma breve correção. Eu usei o termo atípico para me referir à criança, mas o termo correto é neurodivergência. Tá? E Pablo Marçal, eu tenho fé em Deus que a justiça será feita com você, porque eu estou indignado diante de tamanha barbaridade e irresponsabilidade sua em expor a imagem de uma criança sem autorização dos seus pais, levando essa criança a ser ridicularizada. Eu fiquei em choque quando eu soube dessa notícia. Quase 50 mil eleitores do Boulos anularam o seu voto porque, ao invés de digitar o 50, digitaram o 13. Tá aí, tá explicado por que as pesquisas, as mais recentes, não acertaram o resultado da eleição. Porque se essas quase 50 mil eleitores do Boulos tivessem votado corretamente, ele teria saído em primeiro lugar e o Pablo Marçal, se não fosse o laudo falso, teria saído em segundo lugar e disputaria o segundo turno com o Boulos. E por falar no dito cujo, ele diz que foi a energia quântica que o impediu de ganhar essa eleição. Abre aspas para ele. A gente não foi para o segundo turno porque o campo de energia que eu precisava chegar, que era 21 ondas, eu não consegui bater. A gente chegou em 18 e não conseguimos entrar em outra onda. É assim que funciona. Meu irmão, que viagem é essa? Que onda é essa? E o Pablo Marçal está sendo chamado nos bastidores de Carla Zambelli, que deu uma zambelada ao mostrar aquele laudo falsificado do Guilherme Boulos. A referência da Zambelli é aquele caso, na véspera do segundo turno, que ela saiu correndo, armada, correndo atrás de um militante do PT, que até hoje o Bolsonaro não fala com ela, culpando ela pela derrota dele no segundo turno. E o prefeito de Sorocaba, aquele que diziam que foi o responsável por trazer os brasileiros lá de Israel,
convidou o Pablo Marçal para ser um secretário seu na prefeitura do município. Ai, Jesus, haja estômago para lidar com esse povo. Será que o prefeito de Sorocaba também não foi dizer não, que foi ele agora que trouxe um dos brasileiros que estavam no livro? Só falta isso agora, né? E a campanha do Ricardo Nunes para o segundo turno não quer o Bolsonaro participando dela. Eles avaliam, seus assessores, junto com o Ricardo Nunes, que a presença do Bolsonaro iria fazer com que ele perdesse voto e não ganhasse voto. E disse mais: na época que precisou dele, que foi no primeiro turno, ele não ajudou, agora é que a gente não precisa mesmo. E, minha gente, a extrema-direita tá rachada e o Bolsonaro, depois desse papelão que fez no primeiro turno, tá com o filme totalmente queimado. E não é só com Silas Malafaia, não. O Ciro Nogueira, que já foi ministro da Casa Civil, também ficou muito chateado porque o Bolsonaro não ajudou a eleger os candidatos do partido dele, que é o PP. O presidente Lula já liberou sua agenda para participar ativamente da campanha de eleição do segundo turno dos candidatos do PT e do Guilherme Boulos, que é aliado do presidente Lula. Ele vai estar presente em eventos em São Paulo, vem aqui para Fortaleza, vai para Natal, vai lá para o Rio Grande do Sul. E aí, meus amigos, vocês estão preparados para reeleger o Lula em 2026? Olha, se depender do Eduardo Paes, Lula será reeleito em 2026 e falou que contará com o apoio dele. O Eduardo Paes, ele conseguiu se reeleger à Prefeitura do Rio de Janeiro, contando com o apoio do presidente Lula e também de bolsonaristas. E ele falou sim que é possível que o Lula consiga apoio do Centrão, que boa parte dele é mais vinculado, mais próximo do bolsonarismo, para se reeleger em 2026. O Antony de Paula, que é um bolsonarista, que ao invés de apoiar o Ramagem, o candidato do Bolsonaro no Rio, apoiou o Eduardo Paes. O Eduardo Paes foi questionado se ele imaginaria o Antony de Paula apoiando a reeleição do presidente Lula. E olha o que ele respondeu: imagino ser possível. O valor cristão ensina que você tem que cuidar dos mais pobres, melhorar a vida das pessoas, ser mais solidário, mais humano. Então, se for para seguir Jesus, é melhor estar com Lula. Duas coisas que a gente precisa ficar atento a essa informação muito importante, tá? O Eduardo Paes, que teve uma grande aprovação, foi reeleito com folga agora nessa eleição, tem uma relação muito boa com o presidente Lula e acredita sim, de fato, e vai trabalhar para a reeleição do presidente Lula. Para ele, que é do mesmo partido do Rodrigo Pacheco, que é aliado do presidente Lula, e é do mesmo partido do Gilberto Kassab, que é aliado do Tarcísio, governador de São Paulo, para ele falar algo, ele sabe que o partido dele, o PSD, vai apoiar a reeleição do presidente Lula. E isso fica mais evidente quando a gente viu o Gilberto Kassab, que é quem de fato governa o estado de São Paulo, o Tarcísio é só um pau mandado dele, falar essa semana em entrevista que não é o momento para o Tarcísio concorrer à presidência em 2026, que ele tem que se reeleger governador, ganhar mais musculatura para então em 2030 ele tentar a eleição. E disse que não é fácil derrotar o Lula nas eleições, disse que o poder de voto do Lula não pode ser menosprezado jamais, e disse que o Lula está para além dos partidos de esquerda. Resumindo, diante do papelão do Bolsonaro de não cumprir com acordos nessa eleição e ter se enfraquecido com a divisão da extrema-direita, o maior estrategista político do Brasil, um dos maiores, aliás, já está vendo longe e vê que para o Centrão não vale mais a pena colar no Bolsonaro, que a vez e a hora é agora do Centrão colar no Lula, apoiando a sua reeleição. E dependendo, minha gente, de quem ganha a eleição para a presidência da Câmara, o apoio do Centrão pode vir com mais força ainda ao presidente Lula para que ele termine esses 2 últimos anos que vem pela frente com maiores aprovações no Congresso. Minha gente, o homem está disparado, viu? É impossível querer competir com o presidente Lula diante da sua gestão eficiente, que tem trazido bons números para a economia do Brasil. Só para você ter ideia, hoje foi divulgado o boletim do IPEA sobre o mercado de trabalho e disse que o desemprego e o nível de ocupação da classe trabalhadora está nos números mais elevados desde 2014. Com uma taxa de desemprego em constante queda e com um crescimento da renda e da massa salarial dos trabalhadores. E para fechar com chave de ouro, hoje o presidente Lula sancionou a lei que aumenta a pena para feminicídio em até 40 anos. Mas me conta aí, presidente Lula, caso decida se candidatar à reeleição em 2026, terá o seu voto? Escreve aí nos comentários.